Em prosseguimento aos trabalhos, passamos para o 14º painel com o tema Regulação de aplicativos e relação de trabalho, uma comparação Brasil-Europa. Como moderador do painel, convidamos o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, Dr. Guilherme Sampaio. Boa tarde a todos. Quero aqui externar a alegria de poder moderar esse painel com a temática de suma relevância, ladeado com experientes e conhecedores do tema, seja da prática, seja do processo legislativo e também da experiência internacional. Quero de forma inicial também agradecer a Ordem dos Advogados do Brasil, através do seu presidente, Beto Simonetti, através da Escola Superior da Advocacia, através do seu presidente, Rony, e fazer um agradecimento muito especial ao nosso coordenador científico de todo este grande encontro e timoneiro aqui, Ricardo Campos, meu conterrâneo não só de país, mas sobretudo de Minas Gerais, um jurista da maior estipe que tem certamente valorizado o nome do nosso estado, do nosso país, em todos os cantos do mundo. É um tema de grande relevância porque ele ultrapassa não só as questões da relação de trabalho, da questão econômica, da questão puramente previdenciária, mas também atua em várias frentes. Com a pandemia, os meios tecnológicos, as novas formas de economia, de relações, tiveram um processo de mutação muito maior e muito mais célere, e pegar muito a questão do exemplo que se tem do que está acontecendo na Europa, e muito especificamente aqui na Alemanha, e ver como que iremos endereçar este tema no Brasil, sobretudo no ambiente de grande transformação e de efervescência que está da parte legislativa, com diversos projetos de lei em trâmite. Estamos com um grupo de trabalho formado pelo Senado Federal, com a presidência aqui do nosso ministro Luiz Felipe Salomão. Temos decisões ocorrendo por parte do Tribunal Superior do Trabalho e muito espelhado o que aconteceu na Europa e também aqui propriamente na Alemanha. Dados levantados pelo Brasil demonstram que esse grupo de trabalhadores favorável da questão da autonomia, da flexibilidade, mas, por outro lado, também tem que se ter um olhar da questão do resguardo previdenciário e, paralelo a isso, também um olhar que o governo tem no que se refere à arrecadação financeira e, por fim, algumas questões de alguns temas que os aplicativos prestam de serviços essenciais, serviços públicos por si só, que têm que ser resguardados por si. E, por fim, também, vamos dizer assim, a questão da intermediação e a responsabilidade até qual ponto se faz presente dos aplicativos. Acho que, sem maiores delongas e dando o start, o início aqui das discussões e pegando muito da experiência internacional e até mesmo o pioneirismo que foi a Europa e a Alemanha, passo a palavra para o professor Lorenz Schultz, que é o coordenador de pós-graduação desta universidade, o qual tem 20 minutos para a sua exposição. So, hören Sie mich? Ja. Muito bem. Gostaria de dar-lhes as boas-vindas neste 14º painel e manifesto a minha profunda gratidão aos organizadores do evento que me convidaram para falar sobre um assunto. Na Alemanha, nós não somos tão exuberantes nas palavras de agradecimento e de sentir-nos honrados. Vocês nomeiam as pessoas um por um, aquela cordialidade até mineira que eu ouvi agora. Ora, não sou tão bom nisso, nós os alemães somos um pouco mais secos. Mesmo assim, eu gostaria de manifestar a minha profunda gratidão a todos e todas que participaram da preparação desse evento. Vamos falar do crowdworking, do trabalho via aplicativo. No direito alemão, eu gostaria de apresentar algumas decisões sobre crowdworking dos Supremos Tribunais aqui na Alemanha. Eu sou do direito penal, depois vamos falar do direito penal, por isso eu vou lhes falar também do controle penal e da persecução de eventuais crimes perpetrados contra a legislação alemã. O trabalhador por aplicativo dá reforço escolar, traduz textos, limpa sua casa, dirige o seu táxi informal, tudo isso vem de plataformas online. E a organização do trabalho, crowdwork, é paradigmático para uma nova forma, um novo mundo de trabalho, o trabalho 4.0. Em parte, esse é o nome que damos ao trabalho
crowdwork, plataformas, redes, digitalização, colocam mais lenha na fogueira e tudo isso leva à evasão do direito do trabalho. As pessoas evadem, elas vão embora, abandonam a hierarquia, a legislação e ficam voltados apenas para o mercado. Essa economia de plataformas não é homogênea. Há autônomos, há trabalhadores até assalariados com carteira assinada. Por isso, cada qual exige uma proteção diferenciada. Para a maioria dos crowdworkers, eles atuam, é uma atividade secundária que exercem para ganhar um dinheirinho a mais, além do curso universitário ou além de uma relação de trabalho formal, de um vínculo empregatício. São milhões de pessoas que trabalham via plataformas. O Ministério do Trabalho estimava 2,7 milhões há poucos anos, mas em muitos países o novo fenômeno está preocupando o legislador. O legislador se ocupa com isso, a jurisdição também. Por isso, apenas dou-lhes um exemplo da Alemanha que talvez possa nos servir de inspiração ou lição. Até 2020, os crowdworkers, quem trabalhava por plataforma, era tratado como autônomo, sem direito algum, sem direito de assalariado. Naquele ano, o Tribunal Federal do Trabalho tomou uma decisão vinculante, uma súmula, que eu gostaria de apresentar, e ela nos surpreendeu muito. Um homem, vamos chamar ele de Marcos. Ele chamava de Marcos, não é o Fritz, era o Marcos. Andava muito nas estradas da vida, fazia inspeção de postos de gasolina, verificando se os anúncios de cigarros estavam colocados na posição certa. Não recebia os contratos por empresas de tabaco, mas por uma plataforma online chamada Roller. A base legal desta cooperação foi um acordo, um contrato marco, um contrato básico e algumas condições gerais. De acordo com isso, não havia obrigação de atender ou de realizar os serviços, pelo menos ele não é obrigado, isso estava no papel. Ele aceitando os trabalhos, ele tinha que concluí-las dentro de 2 horas, conforme especificado. Recebia entre 3 e 15 euros por serviço executado. Esse valor era definido pela experiência que eram creditados em sua conta. Ele havia uma pontuação. Quanto mais experiente, ganhava mais pontos. Quanto mais serviços prestados, ele tinha como aumentar a sua remuneração e, com isso, recebia mais serviços no mesmo dia ou no mesmo tempo, no mesmo período. Por quase um ano, ele realizou 3.000 serviços, ganhando em torno de 1.700 a 1.800 euros por mês, valor bruto, trabalhando aproximadamente 20 horas por semana. Depois de 11 meses, alguém questionou a qualidade de uma fotografia. Ele, de repente, foi bloqueado. O seu perfil foi excluído da plataforma, sem aviso prévio. Marcos recorreu ao sindicato, os sindicatos metalúrgicos, e reclamou desse fato. Ele, por exemplo, reivindicou continuidade de emprego e pagamento da remuneração pendente. Nesse meio tempo, a plataforma avisou outro aviso de rescisão de contrato. Com isso, ele pediu ou apresentou petição inicial de proteção contra a demissão. Os tribunais de Munique e do estado da Baviera, em sua decisão, negaram a existência de vínculo empregatício. Agora, o Tribunal Federal do Trabalho, na cidade de Erfurt, não em Karlsruhe, como os demais, proferiu uma decisão diferente. Apelou à norma, ou recorreu à norma parágrafo 611A do Código Civil da Alemanha. Como o A já mostra, a letra A,
é um adendo ao Código Civil da Alemanha. De fato, é um adendo novo que só foi incluído na legislação nesse Código Civil da Alemanha no dia 1º de abril. Não foi dia dos bobos, foi 1º de abril de 2017. Desde então, essa lei se aplica, ou seja, 117 anos após a entrada em vigor do Código Civil, vem o adendo, uma emenda à lei, no seu parágrafo 611, artigo 611, letra A. O legislador queria eliminar os abusos do trabalho por tempo determinado, temporário, e o chamado falso trabalho autônomo e o trabalho para agências que cedem trabalhadores a empresas. Esse abuso, esse uso indevido de contratos de trabalho estava em vista. A relação de trabalho, o vínculo empregatício, agora faz parte das obrigações contratuais típicas localizado entre o serviço de empreitada e o contrato de trabalho em si. O principal critério de definir ou de constituir um vínculo empregatício é a dependência pessoal, a dependência da pessoa do seu trabalho. Um trabalho subordinado aos interesses de outros. Essa dependência é especificada com vários critérios. O dever, o poder de instruir é o núcleo dessa norma legal. Cito, o contrato de trabalho obriga o empregado a realizar um trabalho a serviço de outrem em dependência pessoal, vinculado ou obrigado por instruções que determinam o que ele faça. O direito de instruir pode estar relacionado ao conteúdo, à execução, ao horário, ou ao local de trabalho. Uma pessoa que trabalha de forma instruída, vinculada por instruções, não tem liberdade de organizar seu trabalho e determinar sua jornada. O grau de dependência pessoal depende da natureza da respectiva atividade. Para determinar se existe vínculo empregatício ou não, há de ser feita uma avaliação geral de todas as circunstâncias. Se a execução das relações contratuais mostrar ou demonstrar que se trata de um vínculo empregatício, a designação, nome dado ao contrato é completamente irrelevante. Você pode chamar de contrato de empreitada desde que constitua dependência pessoal a vínculo empregatício, ou seja, o trabalhador é considerado assalariado. O legislador implementou desta forma a jurisprudência. Ele acatou o que a jurisprudência havia proferido de sentenças e decisões melhor. O ponto central do Tribunal Federal do Trabalho é o próprio funcionamento deste aplicativo, que continha até elementos de gamificação, de videogame. Ou seja, depende do volume de negócios, dos serviços prestados, você sobe de nível, você é levado a outro patamar. Por isso, o Ministério do Trabalho optou por definir dependência econômica, porque a pressão econômica era tão imensa que os crowd workers tinham que trabalhar continuamente, senão você não chegava ao outro nível, você não chegava ao level seguinte. De importância secundária é saber se essa era formal ou informalmente, mas se tinha de fato a obrigação de trabalhar mais. O próprio gatilho de você trabalhar cada vez mais para ganhar mais serviço constituía ou criava uma dependência, e com isso o critério da instrução do trabalho, subinstrução, era de fato apenas camuflado. Você faz de conta que é um game, mas no fundo você trabalha de forma atrelada aos interesses do prestador de serviços. Isso acontece na área de TI, logística e em
profissões de criadores de obras de arte, etc. Como não sou do direito civil, e sim do direito penal, vamos falar do direito penal. Primeiro, claro, foi importante olharmos o direito civil e o Código Civil da Alemanha. Por quê? No fundo, o fato verificado nesse caso, ou seja, se trata de trabalhador autônomo ou não, é uma função fundamental no combate ao falso trabalho autônomo que aparece no Código Penal. São 2 artigos, o 266A, a linha 1ª do Código Penal. Esse artigo salvaguarda o sistema de seguridade social do Estado. Protege os interesses da seguridade social, principalmente da previdência, ou seja, da aposentadoria. E o direito penal não define por si só o que é o trabalho autônomo, quem é PJ, digamos, em bom brasileiro. O direito penal se refere a outras áreas do direito, principalmente do direito social e civil. A outra referência, direito tributário, etc., que não vou abordar na minha apresentação. No direito social, no Código Social, existe a definição do artigo 7º, parágrafo 4º da Consolidação das Leis Sociais da Legislação Social, tomo 4, que corresponde ao novo artigo 611-A do Código Civil. Para o direito penal, é como uma rotunda, uma rotatória na qual várias ruas convergem. Essa situação coloca a unidade da ordem jurídica ou a coerência do sistema jurídico um teste severo. Porque afinal você entra naquela rotunda, naquela rotatória, e vai ter que ver se existe unidade do ordenamento jurídico penal, civil, social, etc. Portanto, sobrecarga a função da garantia das normas penais, ou seja, a previsibilidade para o destinatário da norma e o requisito de certeza, que é definido no artigo 103, parágrafo 2º do Código Civil da Alemanha. Na prática, essa norma 266A 266 do Código Penal causou uma proliferação de processos criminais nas últimas 2 décadas. Isso, no entanto, deve-se menos a dificuldades dogmáticas do que a conflitos entre jurisdições e uma autoridade que não tende mais a ver o direito penal como última razão, mas como primeira ratio. Entra aí uma autoridade que faz uso do direito penal como primeira ratio, ou seja, a primeira abordagem dos problemas. Essa autoridade, talvez possam adivinhá-la, é a alfândega. A alfândega aqui na Alemanha, subordinada ao Ministério Federal da Fazenda, um braço estendido ao Ministério Público. A alfândega, ao prestar esse serviço ao Ministério Federal da Fazenda, sendo o braço estendido ao Ministério Público, se usa o direito penal, não quer lá trilhar os caminhos civis, sociais, que é muito complicado. Queremos ir para o penal, o penal pune na hora, resolve. Por isso a alfândega opta pelo direito penal. Repito outra vez, a alfândega é subordinada ao Ministério da Fazenda, não ao Ministério da Segurança Interna, nem do Interior, nem de outras coisas, é subordinado ao Ministério Federal da Fazenda. E ela, a alfândega, serve como polícia, entre aspas, em termos de relação nas áreas do direito do trabalho. A alfândega, ela implementa o interesse fiscal da Seguridade, dos seguros sociais, que querem ter o máximo de contribuições à Previdência,
fazendo uso de leis regulatórias, de criminais, etc., que na prática, geralmente, estão associadas a uma blitz realizada nessas empresas. As empresas normalmente se surpreendem quando a alfândega bate nas suas portas, entra, arrebenta as portas e verifica se está todo mundo com contrato regular ou não, se existe falso trabalho autônomo, seja lá o que for. A alfândega, ela tende a seguir a jurisdição dos tribunais sociais. O Tribunal Federal do Trabalho é muito liberal para a alfândega, então eles seguem as decisões dos tribunais sociais. A alfândega não abre o Código Civil da Alemanha. Apesar de o legislador em 2017 ter obrigado a alfândega a seguir o novo BGB 611A, vocês lembram dessa emenda? Os funcionários da alfândega são policiais da alfândega, entre aspas, não são pessoas formadas em direito. Não obstante, eles têm competências de persecução penal, ou seja, o legislador entregou em suas mãos a espada do direito final, do direito penal, desculpem. E é fácil, você chegar na porta de uma empresa com a espada na mão do direito penal, a empresa abre, escancara as portas e baixa as calças. Ela vai mostrar tudo o que tem de contrato. É duro, muito duro, porque imagina, a Previdência vai cobrar as contribuições atrasadas de anos e anos. Cobrança retroativa. Por isso, o prazo de prescrição do direito social, quando se trata de crime com dolo, e o dolo, nesse caso, é normal, não é 10 anos o prazo para prescrever um crime social, entre essas, mas 30 anos. Imagina você ser cobrado pelos encargos sociais não pagos de 3 décadas. Esse prazo de prescrição até foi transferido para o direito penal. Ou seja, o 266A do Código Penal, em seu prazo de prescrição, vai além do assassinato doloso, que é de 30... Bom, assassino não goza do direito à prescrição do seu crime, mas, de qualquer forma, 35 anos de prazo de prescrição do crime é um absurdo. 30 anos. Você vai cobrar 35 anos de cargos devidos? Finalmente, o primeiro Senado do Tribunal Federal da Justiça reduziu o prazo de prescrição dos crimes contra os direitos sociais, contra a Previdência, a 10 anos. Hoje o prazo é de 10 anos. Esse Senado era o mais rígido no Tribunal de Justiça da Alemanha. Vocês são amigos do futebol e conhecedores do ludopédio. Falavam que era o Senado Oliver Kahn, aquele goleiro queixudo. Ele defendia todas as bolas e era bruto e tosco. O Senado mais bruto. Muito bem, talvez se lembrem ainda do 611A do Código Civil. Ele define que o trabalho autônomo exige uma avaliação global de várias vertentes, vários critérios, vários indícios têm que ser avaliados. Por isso quero chegar ao final. Isso não deve ser atribuído, ou seja, relegado às mãos da alfândega, mas sim às mãos de juristas e advogados experientes. Professor Lorenz, quero registrar aqui nossos cumprimentos pelo conteúdo, pela aula teórica, também da experiência e também complementar pela sua pontualidade, 20 minutos exatos. Então, seguiu realmente o cronograma, mas muito interessante realmente pegar essa experiência legislativa, se tem, também judicial dos tribunais europeus e sobretudo aqui da Alemanha, e ver que as agruras e as inquietações são muito semelhantes a que estamos passando pelo Brasil. Antes de passar a palavra aqui para o Lucas, que é o nosso diretor jurídico de Relações Institucionais do iFood, e que vai trazer toda a sua experiência de uma plataforma digital, com os desafios que estão sendo propostos do ponto de vista prático e as discussões
legislativas que se descortinam. Mas também quero registrar aqui a presença do ministro Benjamin Zimbler, do Tribunal de Contas da União, e dos ministros Reinaldo e Navarro, do Superior Tribunal de Justiça, juntamente já referenciado o ministro Felipe Salomão. Lucas, a palavra está com você, 20 minutos. Legal. Está funcionando? Sim, né? Primeiro, agradecer a organização pelo convite, em especial ao professor Ricardo Campos. E eu vou começar essa apresentação dando um pouco do contexto e dos números do iFood, dos entregadores e das entregadoras que trabalham com a plataforma, para depois eu entrar na discussão jurídica nos tribunais e na discussão regulatória que tem acontecido no Ministério do Trabalho, lá em Brasília. Quem tem acompanhado o jornal, o tema está bastante quente, o iFood tem apanhado bastante na imprensa, mas eu sou otimista e quero crer que a gente mais concorda do que discorda com o caminho que o Ministério do Trabalho tem dito que vai tomar. Então, quem é o iFood, né? O iFood é uma empresa brasileira, fundada em 2011. Ela está só no Brasil, então não tem do nosso lado aquele argumento de que se a regulação vier, o iFood vai embora. Não existe essa opção para nós, não tem plano B. O nosso mercado é o mercado brasileiro. E é por isso que a gente tem atuado de forma tão proativa para tentar influenciar e buscar uma regulação que faça sentido, a nosso ver, né, para que a nossa opinião seja ouvida lá no Brasil. A plataforma hoje ela recebe mais ou menos 70 milhões de pedidos mensais. Ela tem 40 milhões de consumidores ativos. Ela tem 350 mil estabelecimentos cadastrados ativos na plataforma. Então, a gente está falando de restaurantes, que são os principais estabelecimentos comerciais que vendem no iFood. Mas a gente fala também de mercados, de farmácias, de pet shops. E a gente gera renda para aproximadamente 250 a 270 mil entregadores e entregadoras todos os meses. Tem uma volatilidade alta ali no engajamento desses entregadores com a plataforma. Se a gente olha para um período de um ano, é mais de 500 mil de entregadores que trabalham com o iFood. Esses estabelecimentos que eu mencionei, eles vendem mais de 50 bilhões de reais por ano com a plataforma e a gente repassa aos entregadores mais de 3 bilhões de reais por ano. Esse é o tamanho do impacto. Hoje, os entregadores e as entregadoras que trabalham com o iFood, eles já têm seguros gratuitos que cobrem acidentes pessoais, lesões temporárias, lesões permanentes e seguro de vida. Eles têm acesso a uma rede credenciada particular por meio de uma empresa chamada Avos. E eles têm, mais recentemente, um apoio jurídico e psicológico por meio de uma parceria que nós fizemos com a Black Sisters in Law no Brasil, tendo em vista os crescentes casos de discriminação e ataques que vêm sendo sofridos pelos entregadores e pelas entregadoras no país. O iFood hoje participa diretamente de 0,5% do PIB, e os restaurantes que contratam a plataforma, eles têm uma taxa de sobrevivência maior e eles empregam mais. Uma última informação sobre a plataforma, é uma informação que ela não é tão conhecida assim. 60% a 65% dos pedidos, daqueles 70 milhões de pedidos que eu mencionei, eles são pedidos feitos por um modelo que a gente chama de marketplace puro, que é um pedido que ele é produzido e entregue pelo restaurante. Apenas 35% a 40% dos pedidos que são feitos por meio da plataforma são entregues por entregadores cadastrados na plataforma. E essa é uma informação que eu estou mencionando porque ela é importante, e eu vou tratar dela um pouco mais adiante. Trazendo aqui alguns dados sobre os entregadores e as entregadoras que trabalham com o iFood. 80% são chefes de família. Em média, 3 pessoas dependem desses profissionais. A média de idade é de 32 anos, 96% são homens, 71% têm ensino médio, 52%, de acordo com uma pesquisa da Datafolha, que foi feita em conjunto com o iFood e com a Uber, 52% têm outra fonte de renda. No caso do iFood, esse é um dado interno nosso, não é um dado de pesquisa, então é quase como se tivesse ali retirado essa informação direto da plataforma.
60 a 70% dos entregadores eles ficam conectados à plataforma, em média, 60 horas por mês. Eu não estou falando nem do tempo que o entregador, a entregadora, que eles passam fazendo entregas. Estou falando do tempo que eles ficam disponíveis na plataforma. Então, é um perfil de engajamento que reforça a tese de complementação de renda. Falando um pouco sobre o panorama jurídico no Brasil, se eu tivesse que defini-lo hoje em uma única expressão, seria insegurança jurídica. Quando o acionista do iFood hoje me pergunta qual que é o resultado, qual que é o risco de uma ação trabalhista, ou quando o meu CEO me faz essa pergunta, se o meu CFO me faz essa pergunta, eu não tenho como respondê-la. A gente está totalmente à mercê da sorte. Essa é a realidade hoje. À mercê da distribuição do processo no TST. Eu vou dar um pouco mais de números aqui, né? O iFood, ele enfrenta essa discussão hoje em duas instâncias. A gente tem as ações privadas, então são mais de 1.000 ações que os entregadores movem com a plataforma. É um número relativamente pequeno, se a gente compara com 500 mil de entregadores que passam todos os anos pela plataforma. São 1.000 ações hoje que discutem esse tema. Em praticamente 80% delas, a decisão de segunda instância, ela afasta o reconhecimento de vínculo. Quando a gente fala da ação civil pública que hoje a gente tem, né, em discussão, a partir de uma ação proposta pelo Ministério Público do Trabalho do Estado de São Paulo, a gente só tem uma decisão de primeira instância e ela também afasta a existência de vínculo de emprego entre os entregadores e a plataforma. Quando a gente olha para o setor um pouco mais amplo, a ação civil pública que foi movida contra a 99, que é a Didi no Brasil, também afastou o reconhecimento de vínculo em primeira instância. A ação contra a Rappi, que é uma plataforma colombiana, também afastou. A ação contra a Log, que é uma plataforma de entregas no Brasil, em segunda instância também afastou. Mas, mais recentemente, a ação contra a Uber não só reconheceu, como aplicou uma multa bilionária contra a empresa. O que diferencia esses casos? Se a gente desce um degrau ainda, a Uber tem mais de 7.000 decisões afastando o reconhecimento de vínculo em discussões individuais com os motoristas, que são aquelas ações em que os requisitos de vínculo da CLT são verificados, analisados no caso em concreto. Como que a gente compatibiliza as decisões nos casos individuais com a decisão na ação civil pública? É muito difícil. Quando um caso do iFood chega no Tribunal Superior do Trabalho, a depender da distribuição e da turma que julga, a gente já antecipa qual que é o julgamento. É um cenário de insegurança brutal. E, para mim, a resposta para essa insegurança, ela não está no judiciário, ela está no legislativo. Essa é a posição da empresa, é uma posição que a gente defende já há algum tempo, desde 2019. Então, a gente veio a público em 2019 por meio de um artigo de opinião do presidente da empresa na Folha, em que a gente defende novas regras de trabalho para novas relações de trabalho. Trabalho aqui não é um termo que foi colocado no título de forma aleatória. Ele é importante, porque a gente não está falando de empreendedorismo. A gente não está falando de microempreendedores, a gente está falando de trabalho, uma nova forma de trabalho que, no nosso entendimento, tem especificidades, e essas especificidades devem ser levadas em consideração numa regulação. Antes de falar do debate no Brasil, que está bem quente, como eu já coloquei, eu queria pontuar algumas experiências internacionais que a gente tem acompanhado lá na empresa. E eu vou começar pela Espanha, porque a Espanha, talvez, no Brasil pelo menos, é o caso que a gente mais discute envolvendo um país que optou por determinar na legislação a presunção de vínculo. Começando pela Espanha, o que vale mencionar aqui? Nós fomos procurar as plataformas que operam na Espanha para tentar entender um pouco as externalidades, sejam elas positivas ou negativas, desse caminho que foi adotado. A primeira questão que a gente pôde extrair dessas conversas foi que as plataformas tiveram que rever a sua operação, porque o mercado de
entrega de refeições, pelo menos, e aí tem suas particularidades em relação ao transporte de passageiros, ele é um mercado muito caracterizado por uma sazonalidade. Eu tenho pedidos no almoço, eu tenho pedidos no jantar, e eu tenho pedidos no final de semana em uma quantidade muito maior do que durante a semana. As plataformas elas nos disseram que elas só conseguem atuar com o modelo tradicional de emprego naquelas cidades em que há uma densidade de pedidos que justifique a contratação de um entregador full-timer. O que isso significa na Espanha? A gente está falando de 2 cidades, basicamente, Madrid e Barcelona. Para a maioria das outras cidades, o que eles fizeram? Terceirizaram a relação com o entregador. Já que eles não conseguem justificar economicamente a contratação daquele trabalhador, eles passaram para o modelo de outsourcing. Esse é o segundo ponto. A terceirização ficou muito forte. O terceiro ponto que a gente identificou lá foi que a legislação ela é bastante sucinta e bastante principiológica. O que significa que ela delegou para acordos coletivos o detalhamento das obrigações. Então, houve ali um empoderamento dos sindicatos para que, na relação com as plataformas, os sindicatos pudessem preencher as lacunas da legislação por meio de acordos coletivos. E, por último, pelo menos 1 ou 2 plataformas acabaram deixando o mercado espanhol. Para mim, essas informações elas são importantes porque elas reforçam o meu entendimento, a visão da empresa, de que tentar replicar um modelo, não vou dizer antigo, mas um modelo que já existia há décadas, a uma relação de trabalho que, ao nosso ver, é nova, vai produzir externalidades que não necessariamente são aquelas que a gente antecipa. E vale mencionar aqui que, depois da Espanha, a OIT vem fazendo um esforço, vem fazendo um esforço muito grande para que a presunção de vínculo vire a norma, e uma série de outros países acabaram adotando essa presunção também. Então, a gente está falando de Portugal, de Bélgica, de Luxemburgo. Então, eu acho que os próximos meses são meses de acompanhamento dos efeitos dessa decisão, para que a gente possa entender o quanto a gente pode se beneficiar ou o quanto a gente tem que afastar esses efeitos no Brasil. Indo para um outro exemplo, que é um exemplo mais próximo ali do Brasil, eu mencionaria o Chile. O Chile, no meu entendimento, ele tem a regulação mais interessante nesse setor hoje. Porque o Chile, o legislador chileno, ele se deu conta desse perfil de complementação de renda que boa parte dos trabalhadores de aplicativos tem. E ele acabou optando por regular o trabalhador menos engajado de uma forma e o trabalhador mais engajado de outra forma. Aquele trabalhador menos engajado, aquele trabalhador que de fato usa a plataforma para complementação de renda, fica poucas horas online, trabalha poucas horas por mês, ele não demanda tanta proteção do Estado assim. Já aquele trabalhador que é mais engajado, que provavelmente tem na plataforma sua fonte de renda principal, aquele trabalhador, sim, merece uma regulação muito mais pesada. Mais estabilidade, mais previsibilidade de ganhos, mais direitos, mais obrigações. E a gente também está acompanhando ali para ver quais são os efeitos dessa regulação no mercado chileno. Mas nos parece uma alternativa interessante. É uma legislação nova. Então ainda está difícil mensurar o que vai acontecer no país. Nenhuma plataforma saiu de lá até o momento. E, por último, quando a gente fala dos Estados Unidos, antes de falar do Brasil, a gente tem diferentes estados tratando a matéria de forma também diferente. Então, Nova York, por exemplo, mais recentemente, optou por fatiar a regulação e tratar de salário mínimo primeiro. Então, determinando para os entregadores de plataforma algo que eles chamam de fair pay, que é uma remuneração construída em cima do salário mínimo por hora, mas que tem alguns acréscimos como indenização pelo tempo permanecido à disposição da plataforma, indenização pelos custos que o trabalhador tem com a atividade, e esse é um caminho que a gente tem seguido aqui no Brasil, e eu já vou falar um pouco mais sobre ele.
Por último, tem o caso da Califórnia, que não tem como não mencionar, porque a Califórnia é o berço de algumas das principais plataformas desse setor. Na Califórnia, a gente viu o Estado, que é um Estado democrata, um Estado progressista, indo por um caminho de vínculo no primeiro momento, e depois de um lobby fortíssimo das plataformas, voltando e indo para um caminho intermediário. E agora começam a sair os primeiros estudos para acompanhar o efeito da Proposition 22, que é a regulação em vigor, no mercado de trabalho. Também vale acompanhar os resultados lá. Por último, falando do Brasil, eu fiz toda essa introdução para mostrar que não existe uma bala de prata. O mundo inteiro está buscando uma solução e a gente ainda não tem um modelo de regulação testado e validado. O governo brasileiro até agora, e o Ministério do Trabalho em particular, o Ministério do Trabalho e Emprego, eles têm feito um excelente trabalho no entendimento da empresa. Primeiro, o tema foi finalmente priorizado como agenda pública de governo. Era uma promessa de campanha do presidente Lula, e no dia 1º de maio deste ano, o Ministério do Trabalho criou um comitê tripartite para discutir a regulação. Algumas coisas, acho que alguns pontos positivos da forma como o assunto tem sido conduzido valem a pena ser mencionados aqui. Primeiro, não há uma decisão que ela é top-down do Ministério do Trabalho. Qualquer proposta que seja enviada ao Congresso, seja ela do agrado das plataformas ou não, ela é resultado de meses de conversa. Meses de debate, meses de reuniões com plataformas, com trabalhadores, reuniões bilaterais, reuniões com todo mundo. Então, esse diálogo social tem acontecido na prática. O segundo ponto que vale a pena ser festejado aqui é que, quando a gente trata de um tema tão complexo, o risco de a gente ficar paralisado diante das dificuldades, ele é enorme. E o governo, acertadamente, a nosso ver, ele acabou fatiando a discussão e criando subgrupos para a gente discutir temas específicos. Então, tem um grupo que discute previdência, tem um grupo que discute ganhos, tem um grupo que discute condições de trabalho. E a ideia é que, ao final, aqui, né, desses meses de conversas, a gente consiga unificar as conclusões e ter uma proposta que vai ser enviada ao Legislativo. E, por último, o governo conseguiu colocar numa mesa de negociação lideranças que representam os trabalhadores. Essa é uma grande dor hoje. Em determinadas cidades, a liderança dos entregadores, no caso do iFood, é um youtuber. Em outras cidades, é um sindicato. Em outras cidades, é uma associação. Como conduzir conversas nesse contexto em que a gente não tem uma liderança clara, legitimizada? E o governo acabou colocando todos esses representantes na mesma mesa, acabou tendo ali alguma divisão entre eles, mas hoje o assunto está minimamente organizado e é possível debater com as lideranças dos entregadores. E, por último, para fechar aqui, eu queria falar um pouco da proposta que tem sido veiculada para a imprensa. A gente teve algumas informações também, por meio de conversas bilaterais com o governo, e eu queria colocar a opinião da empresa sobre o que a gente acha que faz sentido e algumas preocupações. Então, o primeiro pilar dessa proposta é o pilar da relação jurídica entre os trabalhadores e as plataformas. E aqui, a despeito de algumas posições pessoais dos integrantes do governo e de representantes dos trabalhadores, caminha-se para a criação de uma nova forma de trabalho. Então, não há vínculo de emprego. O segundo pilar dessa proposta deve ser o pilar de ganhos. E aqui a gente vai num caminho muito parecido do caminho que Nova York tomou e que eu mencionei mais cedo. Então, a ideia é que o trabalhador ele tenha, no mínimo, o equivalente ele tem uma renda líquida que seja, no mínimo, equivalente ao salário mínimo por hora no Brasil, acrescido do descanso semanal remunerado. Então, a gente está falando de R$ 7,50 livres para o trabalhador, depois de deduzidos os custos da atividade. E aí a segunda discussão que a gente teve em ganhos foi a discussão de como definir
esses custos. E aqui a gente está caminhando para um valor de R$ 30 no caso dos motoristas e de R$ 17 no caso dos entregadores. Tem uma questão de modal, um utiliza carro, que é o modal mais caro, o outro utiliza moto, a quantidade de quilômetros rodados por hora trabalhada é diferente, então, por isso que existe essa diferença de valores. E o último ponto é o ponto da Previdência. E esse é o ponto que nos preocupa mais. Porque me parece que, se de um lado a gente está inovando no direito do trabalho e criando uma nova relação de trabalho intermediada por plataformas, de outro, a gente está tentando adequar esse novo formato de trabalho aos regimes já existentes na Previdência. E a aplicação do regime geral de Previdência ao nosso modelo, ele tem seus problemas. E tem um ponto especial que eu gostaria de chamar a atenção. É o ponto do engajamento que eu trouxe no começo da apresentação. Quando a maioria dos entregadores tem um engajamento médio de 60 horas por mês com a plataforma, isso significa que eles não têm um rendimento mensal com a plataforma equivalente a um salário mínimo. O que significa que eles não vão atingir o piso de contribuição, se a gente aplicar o regime geral da Previdência e tributar esses ganhos desses entregadores. O que significa que eles vão ser taxados e não vão ser incluídos. A solução que o governo até agora encontrou para esse problema nos preocupa demais, que é atribuir uma base de contribuição para os entregadores maior do que a base de contribuição para os motoristas. O que acaba gerando uma política regressiva que tributa mais quem tem um rendimento menor. São 3 os receios que a gente tem das externalidades negativas desse caminho. O primeiro é a gente gerar um aumento de custos nesse produto que tem o delivery acoplado no iFood, que vai fazer com que aquele produto que eu me chamei de marketplace fique mais barato. E ao ficar mais barato, porque a taxa de entrega vai ser mais barata, o consumidor vai preferir comprar do restaurante que cuida da própria entrega do que do restaurante que usa os entregadores cadastrados na plataforma para entrega. Qual que é o problema disso? Esse mercado é extremamente informal e o custo de fiscalização de 350 mil estabelecimentos é altíssimo. Então, uma proposta que busca formalizar trabalhadores de plataforma vai, em última instância, aumentar a informalidade. O segundo risco que a gente vê é a elasticidade do consumidor, porque a conta, o tamanho que ela tem hoje, ela vai ser, em alguma medida, repassada. E se o consumidor apresentar a elasticidade que a gente sabe que ele tem, uma parte desses pedidos vai embora da plataforma. E a gente tem menos trabalho para os entregadores. E, por fim, a gente tem a elasticidade do próprio entregador, que vai ser taxado se é a respectiva contrapartida da inclusão previdenciária. Será que esse entregador que utiliza a plataforma para complementação de renda, ele ainda vai se interessar em ter essa renda extra, sabendo que ela vai diminuir por conta da tributação, que não vai trazer contrapartida alguma para ele? Então, essas são algumas preocupações. Me parece que em 80% da discussão a gente concorda, esses 20% ainda precisam ser debatidos. Vai ser um debate longo no Congresso, não vai ser um debate fácil, e eu acho que a oportunidade que a gente tem aqui é de pensar em algo novo que, de fato, promova a inclusão desse trabalhador na Previdência de um lado e na economia de outro. Porque o que a gente tem aqui de ambição é fazer com que esses trabalhadores tenham os mesmos benefícios econômicos do trabalhador que tem a carteira assinada. Quando um trabalhador tem a carteira assinada, nas palavras do ministro Godinho, do TST, ele se torna um cidadão econômico. Ele consegue abrir uma conta, ele consegue tomar um empréstimo, ele consegue financiar as suas despesas. Hoje, a renda do trabalhador de aplicativo, essa realidade, ela está na informalidade. E a gente precisa criar uma regulação
que resolva a parte social e que resolva a formalização econômica desses trabalhadores. É uma oportunidade e uma responsabilidade que esse governo e que nós todos temos. E a gente está, como eu disse no começo, otimista de que, apesar das divergências que existem, a gente vai chegar em bons termos e a discussão no Congresso vai ser bastante produtiva. Excelente, Lucas. Agradecemos pelas contribuições e o olhar do ponto de vista da plataforma. Uma plataforma que tem, como dito, origens nacionais, origem brasileira, mas também pegando essa experiência de outros países, com olhar não só da legislação da Alemanha, da Europa, mas também dos Estados Unidos, da própria América do Sul, e, sobretudo, uma discussão propositiva, uma discussão que você traga o olhar econômico, com o ponto de vista social, do ponto de vista da prestação, e também tem que ter o olhar da própria rigidez do serviço para o consumidor ali na ponta. E já pegando o gancho e muito no olhar, acaba que está quase uma discussão do início das aulas de direito, uma visão tridimensional, né? Onde você pega todos os lados e os ângulos e os vértices. E o principal agora, passando para a Laura, que é nossa relatora do Direito Digital da Comissão de Justiça do Senado, sei que a discussão muito mais tangenciada para a relação privada e das novas tecnologias, mas que certamente vai nortear as discussões no ambiente trabalhista, como que vai trazer essas novas relações, as novas plataformas, nesse ambiente como todo. Boa tarde a todos, a todas. Quero cumprimentar o ministro Reinaldo, ministro Navarro, ministro Cueva, ministro Salomão, ministro Benjamin. Uma alegria imensa estar aqui participando desse evento incrível. Quero agradecer com todo o meu coração, Ricardo, que é o meu companheiro, junto com a Laura, na subcomissão de Direito Digital, da atualização do Código Civil. E quando me colocaram nesse tema, eu falei, meu Deus, né? Vamos falar das relações de trabalho e do mundo digital, que é algo que impacta demais a nossa vida, a nossa realidade. Eu sempre falo, né? Quem aqui consegue viver hoje sem as novas tecnologias? Nós tivemos um avanço muito grande em 2020. Saiu um estudo falando que a pandemia mundial que ocorreu acelerou em 10 anos a digitalização do mundo. Hoje, em 2023, eu tendo a dizer que acelerou mais do que 10 anos, né? Então, em pouquíssimo tempo, nós tivemos um boom da digitalização muito grande, o que eu acho maravilhoso, porque eu sou da geração já digitalizada, para mim é incrível. Eu trabalho muito com cartórios, eu sou advogada também, eu faço tudo no digital. Eu ainda tenho problemas com o papel, e isso está se digitalizando e hoje é a nossa realidade. Então, eu sempre brinco, eu já peço desculpa que os alemães não vão me entender agora, que toda vez que eu faço palestras ou que eu dou aulas, treinamentos de proteção de dados, eu sempre pergunto se tem alguém na plateia que não tem um celular. Até hoje, eu já dei aula, treinamento para milhões de pessoas, eu encontrei uma única pessoa e eu falei que ele ia aparecer no Globo Repórter, né? Onde habita, o que come, como vive, porque é impossível pensarmos hoje em alguém que não tem um aparelho celular, que não tem aplicativos, que não se utiliza dessa tecnologia e, como falado aqui, né, a pandemia acelerou demais e facilitou essa nossa interação. Eles garantiram que nós continuássemos interagindo, realizando atos da vida civil. Saiu o e-notariado, que é dos cartórios no Brasil, foi um provimento da Corregedoria louvável, que digitalizou todos esses atos. Hoje, o notariado brasileiro ele é 100% digital. Tudo isso em decorrência dos avanços tecnológicos advindos, né, dessa tristeza, infelizmente, que foi a pandemia. Mas eu acho que é importante aqui trazermos um outro aspecto dessa digitalização, já que estamos falando também das relações de trabalho, né? Nós estamos caminhando cada vez mais para uma maior digitalização, inclusive no Fórum Econômico Mundial de 2023, eles trouxeram alguns dados muito importantes em relação a essas questões trabalhistas. Então, nós temos mais de 85% das organizações que foram pesquisadas por eles estão adotando o aumento das tecnologias para ampliação realmente do ambiente digital nas empresas. Então, 85% é um número muito elevado.
Então, nós temos hoje toda essa parte digital, nós temos a inteligência artificial, nós temos os próprios aplicativos, muitas coisas a se desenvolver dentro das empresas. E no próprio Fórum Econômico Mundial, eles relataram que, por causa justamente dessa excessiva digitalização das nossas vidas hoje, nós vamos ter, até 2027, uma diminuição de 26 milhões de empregos. Então, é um número alarmante, se a gente para pensar, 26 milhões de pessoas estarão desempregadas, 26 milhões de empregos vão acabar. Como nós vamos lidar com as relações de trabalho daqui para frente? Porque, infelizmente, como eles mesmos levantaram, as primeiras funções que vão terminar, por assim dizer, são funções de pessoas que não têm um grau de escolaridade muito elevado, não têm um grau de especialidade muito elevado. Então, o caixa de supermercado é o clássico, né? Os caixas estão acabando em todos os lugares. Como reinserir essas pessoas nessa realidade digital? Já que nós temos dois caminhos, ou manter o desemprego mundial, ou inserir novamente toda essa população e ensinar eles a lidarem com o mundo digital, mesmo porque, ao mesmo tempo que muitos empregos estão acabando, outros novos estão surgindo, ligados ao direito digital, ao mundo digital, mas nós precisamos, obviamente, de uma capacitação. Então, a própria OCDE, em 2018, eles trouxeram essa questão, que é um desafio político para todo mundo do trabalho, que é realmente promover inovação, empreendedorismo, flexibilidade, ao mesmo tempo que você melhora a qualidade de emprego e os direitos e proteção dos trabalhadores de outro. Então, realmente, não é uma tarefa fácil. Isso foi dito em 2018. Quando a gente cita 2018, já parece que faz um século e meio, né? A pandemia nos deixou num vácuo que a gente nem sabe mais o que aconteceu direito antes da pandemia. E já tínhamos essa discussão. Então, imagina hoje a necessidade de equiparar, de fato, as novas tecnologias e essa regulamentação e os direitos trabalhistas. E, justamente nesse contexto de superdigitalização das nossas vidas, os nossos pensamentos, hoje falamos até do neurodireito, então o digital ele já está muito avançado. Nós entramos nessas questões das economias de plataforma, que é o caso do que estamos falando aqui, por exemplo. Então, a economia de plataforma ela foi nascida justamente nesse ambiente da revolução digital e ela conecta justamente a demanda e a oferta de uma maneira inédita, que nós não tínhamos antes. E como é bom falar por último, porque todo mundo, a parte importante já foi falada, né? A gente só tem que pontuar aqui algumas questões. E o que eu tendo a dizer é que é inédito, é inovador, mas como, né, com grandes revoluções, um grande poder, vem também grandes responsabilidades, né? Sabe bem aqui o quanto está apanhando hoje nessa discussão quem está à frente pela parte das empresas. Então, essa parte da regulamentação, como já foi pontuado pelo Lucas aqui do iFood, tem uma questão muito difícil ainda no mundo inteiro. Então, na Europa, nós observamos, como já foi dito, então nem vou precisar referir tanto, como tem ainda essa dificuldade de equilibrar esse desenvolvimento e a proteção do trabalhador. Então, nós vimos aqui Alemanha, Reino Unido, Bélgica, há um reconhecimento crescente dessa relação de trabalho pelos trabalhadores, né, das plataformas, mas ainda é um ambiente muito cinzento. Inclusive, até a própria Lei Uber na França, tivemos uma flexibilidade bem grande das relações de trabalho. E no Brasil é mais cinzento ainda, né? Como eu disse, eu não vou precisar repetir tudo, porque é exatamente o que o Lucas estava dizendo aqui. Nós não temos ainda nada firmado de entendimento, e o que é bom, porque deixa um caminho, um espaço muito grande para essas discussões. Então, hoje a gente não sabe, né, se essas pessoas são freelancers, são contratados, são empregados, como é que isso vai se adequar dentro do cenário brasileiro, e é bom ver que não é só uma questão brasileira, né? Isso é uma tendência mundial. E à medida que evolui essa compreensão de trabalho no mundo digital, nós precisamos também pensar nas questões, na flexibilidade das questões de trabalho atuais. Então, como estamos fazendo, por exemplo, hoje, na atualização do Código Civil, pensando em trazer o mundo analógico para o mundo digital, e quantas coisas mudaram, como eu já falei aqui, em tão pouco tempo.
o mundo do trabalho, as relações trabalhistas também têm que ser revistas. Aqui, né, trazendo mais um pouco do que já foi falado, eu concordo com muitos pontos do que o Lucas trouxe. Nós não temos mais hoje como tratar as questões trabalhistas, ou as questões civis, ou as questões tributárias, como elas foram tratadas a vida inteira, há 50 anos, há 60 anos. Justamente por isso a atualização do Código Civil. E o que eu penso, justamente para solucionar esse tipo de questão, seria a revisão, de fato, desse pensamento das leis trabalhistas, visando o novo mundo do direito digital, da mesma forma como está ocorrendo no Código Civil e da mesma forma como tem que ocorrer em todos os demais códigos. A realidade que o direito civil, o direito digital nos impõe hoje, não é a realidade que nós tivemos até alguns anos atrás. Então, realmente, é preciso ter essa discussão entre todos, e sensacional que o próprio Senado, inclusive, estão tendo essa discussão com todos os campos, né, todos os trabalhadores, as empresas, todos os interessados, porque à medida que a digitalização vai evoluindo e vai ser cada vez mais, como a gente já pode observar, nós também temos que evoluir a flexibilização e o pensamento de um novo direito e de uma nova aplicação. Então, eu tendo a dizer que o futuro realmente seja esse, de discutirmos a legislação trabalhista à frente do novo mercado digital, que não se enquadra mais, né, não conseguimos mais colocar o trabalhador, o seletista, exatamente como nós temos hoje, nas realidades digitais e nas economias de plataforma da forma como nós temos hoje. Então, o caminho é longo, eu espero ver muito progresso em todos os setores e o caminho vai ser esse, de fato, a atualização de todos os setores. Obrigada. Muito obrigado, Laura. Importante seu olhar, sobretudo no momento de regulamentação que se passa das plataformas no ambiente do Ministério do Trabalho e também do próprio Senado Federal, da Comissão de Juristas que você faz parte, presidida pelo ministro Salomão. Eu acho, dando continuidade aqui, acho que é abrir para perguntas, dúvidas. Alguém? O cabeça com muitas reflexões e questionamentos. Então, podemos encaminhar aqui para o final e registrar aqui as presenças do presidente da OAB de Rondônia, Márcio Nogueira. Também quero registrar em nome da advocacia aqui a presença do Marcos, querido amigo, Vitorino, doutora Paula, e também do meu colega de agência reguladora, Alexandre Freire, e declarar encerrado os trabalhos desta mesa, mas não os trabalhos e as reflexões, sobretudo depois do que foi dito no dia de hoje. Muito obrigado a todos os presentes.